Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Liberchat, o nosso podcast interativo, descontraído e muito produtivo. E como sempre temos convidados especiais e hoje nós temos a presença ilustre do padre Júlio Lancelotti. É isso mesmo, não se assuste não. Hoje você terá a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho mais. Mas antes de conversarmos com ele, você que ainda não ativou o sininho aí, ativa o sininho para ficar inteirado das coisas que vão acontecer aqui. Tem o nosso também Instagram, muito fácil, Liberchat_. Vai lá, se inscreva para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Olá, padre, tudo bem? Nós estamos agradecidos de estar aqui e enfrentando os desafios de cada dia. Para mim é um privilégio enorme, falei com o senhor quando viemos para cá, ter o senhor presente aqui no nosso podcast para a nossa conversa. Na realidade, eu o conheço há muito tempo de ouvir falar, mas agora eu posso dizer, né, desde uns dias atrás aí, que eu te conheço mais pessoalmente, trocando telefone, mensagens, e é um privilégio tê-lo aqui, porque o objetivo do nosso podcast é isso mesmo, dar liberdade para as pessoas falarem, exporem as suas ideias, e gosto muito, já de antemão dizendo, do trabalho que o senhor faz com a pastoral dos menos favorecidos aí, pessoal de rua, a gente ouve falar bastante, o senhor é um homem, além de ser um religioso, também tem uma grande influência política em São Paulo, que é onde nós estamos, e também em todo o Brasil, né? Porque de vez em quando acompanho nas redes sociais, eu vejo que o senhor acompanha tudo que acontece no Brasil e praticamente no mundo. E é um prazer enorme tê-lo aqui, como eu disse, e eu creio que aqui o senhor vai falar mais à vontade, porque nas entrevistas que o senhor dá por aí, é tudo rapidinho, né? E aqui o senhor está livre para poder falar e expor as suas ideias. E eu quero conhecê-lo mais, e o público de casa também, tenho certeza que quer conhecer um pouquinho mais do padre Júlio Lancelotti. E eu gostaria de que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua história, da sua infância, como que foi, como que o senhor decidiu depois se tornar um padre, um sacerdote. Então, fique à vontade aí. Então, a minha infância foi a infância de um menino que tinha 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Meu pai tinha que trabalhar para sobreviver. Minha mãe fazia os trabalhos de casa e ajudava meu pai também. Então eu aprendi desde cedo a simplicidade, as dificuldades do dia a dia. Eu tinha que ajudar meu pai, meu irmão também, nós ajudávamos muito nos trabalhos que ele tinha que fazer. E as lembranças mais antigas que eu tenho é de estar ajudando minha mãe. Então, sempre tínhamos que fazer coisas, estudar, dar conta das coisas próprias da infância. Mas a minha infância, eu estou com 73 anos, Nossa. É a infância de rodar peão, de jogar bolinha de gude, de brincar na rua. É uma época em que eu nasci em 1948, então não era uma época que tínhamos esses meios de comunicação que nós temos hoje. Eu fui ver uma televisão muito para frente, o que era uma televisão. Eu lembro que a primeira Copa do Mundo que eu vi foi a de 58, pelo rádio. Nossa. E todo mundo em volta do rádio, ouvindo com dificuldade a transmissão, que hora falhava, hora não falhava. Então, é uma época que era assim, andar de carrinho de rolemã, as brincadeiras na rua. E tem um fato da minha infância que para ilustrar bem isso, eu morava numa praça que a parte até onde eu morava era de terra. E depois, um pouco para frente, já era asfaltado. E os que moravam na parte asfaltada ganhavam presentes do Natal, carrinhos de pilha, tinha já controle remoto, tinha uns autômatos de controle remoto. E eu ganhava sempre um carrinho de pau. E um dia eu perguntei para minha mãe, por que os meninos dali ganham aqueles presentes e o Papai Noel sempre me dá esse? O carrinho de pau. É o carrinho de pau. Aí ela disse, porque o Papai Noel começa sempre de lá para cá. Falei, mas ele não pode começar um ano daqui para lá? Ela falou, não, ele não muda a ordem do caminho. O caminho sempre é de lá para cá. Então, o que chega aqui é isso. E eu achei que esse Papai Noel estava meio estranho, porque ele sempre começava sempre do mesmo lado. Nunca mudava, né? E não mudava do lado, e
presentes dos que moravam no asfalto eram mais bonitos, e eram coisas que a gente via, achava interessante, que eram coisas com controle remoto, de pilha, que saía fumaça, e não sei, umas coisas, tinha ruídos, luzes. Então, isso tudo me fez vivenciando a infância de uma criança que tinha que brincar na rua, que os brinquedos eram improvisados. Entendi. Que os sonhos eram os sonhos de todas as crianças, mas para aqueles que moravam na terra eram irrealizáveis. E minha mãe lia muito. Minha mãe tinha um apego aos livros muito Ela era grande. religiosa também? Eles tinham, tanto meu pai como minha mãe, uma formação religiosa, mas não eram de viver na igreja. Não eram pessoas que viviam a vida. Eu via sempre minha mãe e meu pai trabalhando. Sempre que eu lembro deles, minha mãe cozinhando, cuidando, limpando, arrumando, remendando, e meu pai também sempre trabalhando muito. Quando eu fui para a escola, eu já sabia as letras, porque eu via no livro da minha mãe. Eu olhava a lombada do livro e ela me dizia o nome das letras e qual era o som das letras. Nossa. Então eu aprendi o som das letras, e quando eu cheguei na escola eu já sabia. Foi alfabetizado em casa praticamente pela mãe, né? Eu ainda não formava muito as palavras e tudo, mas conhecia o alfabeto, conhecia as letras. E sempre a vi nos momentos que ela não estava cozinhando, arrumando, ajudando meu pai, eu via minha mãe lendo. Isso despertou no senhor uma leitura e um prazer pelo estudo também, né? Até o fim da vida, vai fazer agora 12 anos que minha mãe faleceu, Nossa. com 88 anos. Eu percebi que o estado de saúde dela se agravou quando ela parou de ler. Tá aí uma dica de leitura, hein? Aí me deu realmente muita pena quando eu vi que ela já não estava conseguindo Ler, né? ler com a mesma intensidade, porque ela fazia uma leitura muito rápida e uma leitura muito precisa, tanto que ela fazia para muitos meus amigos da escola e para mim também a resenha dos livros. Entendi. Legal. O senhor falou aí em carrinho de pau. Eu lembro que minha família é maior, né? Você foi criado com dois irmãos, né? Que o senhor falou. Lá em casa são 4 homens. E eu tinha um tio que ele fazia carrinhos de madeira. Isso me fez lembrar agora desses carrinhos de madeira que ele fazia. Ele colocava um cabo de vassoura assim, a gente saía dirigindo. Era desses carrinhos aí que o senhor ganhava? Desses, e também eu tinha uma carriola, que era uma carriolinha que... Eu sei até a cor da carriola. E com a rodinha de madeira. Nossa, e quando legal. minha mãe ia à feira, porque na praça, ali naquela parte de terra, tinha feira, e eu ia com a carriola... Levando ela de carro, né? Para carregar as coisas. Então, ela comprava batata, laranja, aí eu punha na carriola. Que legal. E eu achava que eu estava fazendo uma grande coisa. Até um dia que ela pôs uma caixa de figo e a carriola virou, e aí o figo espalhou todo pelo chão. Aí deu confusão. E uma outra coisa que marca muito na minha infância é que eu tive bronquite asmática na infância. E tinha um médico que aqui em São Paulo, na Rua Xavier de Toledo, bem no centro, ali perto do Viaduto do Chá, fazia um tratamento para as crianças com bronquite, chamava bronquite asmática capilar. Capilar. E eu tomava uma injeção que chamava injeção de ouro, no joelho, na pele do joelho. Para resolver o problema, tinha que tomar no joelho. Né? Na pele do joelho. E doía muito. Então... o médico me dava umas revistas que eu não entendia nada o que eram aquelas revistas, não tinha nem muita gravura para que eu não chorasse na hora. Eu tinha 5 para 6 anos. Mas aí minha mãe me levava na Rua São Bento, na leiteria Campo Belo. E aí eu tomava frappé de coco e comia um pão com queijo. Porque eu tomava essa injeção um dia sim, um dia não. Entendi.
E era interessante que quando eu tinha crise forte, tinha que vir o balão de oxigênio. Nossa. E minha mãe pedia no telefone da vizinha, porque nós não tínhamos telefone. Então ela ia lá e telefonava, e eles perguntavam: tem dinheiro para pagar? E minha mãe dizia sim, e não tinha. E aí? Aí ela fica, eu não sei o que ela fazia, ela pedia, acho que para algum emprestado, para um, para outro, E conseguia pagar. e pagava o balão de oxigênio, o tubo, né? Porque aí vinha, eles colocavam em mim, e para que eu superasse. E eu superei realmente, fiquei curado dessa Graças a Deus. Né? bronquite asmática, e eu não podia tomar sorvete, não podia me molhar, não podia, não sei o que. Aí quando eu cheguei em casa, eu pus a bacia, uma bacia grande que minha mãe usava para lavar roupa, sentei dentro daquela bacia, liguei uma mangueira e fiz como que uma fonte. E fiquei embaixo da água. Legal, muito bacana, hein? E o desejo de se tornar padre? Teve algum religioso que marcou a sua vida ou foi... Eu fui para uma escola religiosa. Uhum. É interessante que naquela época, quando eu fui para a escola, era final da década de 50, início da década de 60, as escolas públicas de São Paulo eram todas da elite. Quem lembra da história de São Paulo? Caetano de Campos, o Instituto Padre Anchieta. Caetano de Campos é o que fica ficava na República. Na República, né? Hoje acho que é a Secretaria da Educação. Mas tem o Caetano de Campos ali perto, ainda tem. Mas eram escolas extremamente elitizadas. Se você for procurar a escola do Caetano de Campos, vai ver quem é que estudava lá na década de 50 e 60. Era a elite de São Paulo. E as escolas confessionais, como a que eu fui, elas eram muito simples e muito baratas. E era muito fácil de ir. Tanto que o pessoal achava que quem estudava em escola pública tinha um bom nível de conhecimento, e quem estudava em escola particular não. Era o inverso, então, né? Era o Porque inverso hoje quem estuda no particular é quem tem mais grana e tem mais conhecimento, né? Sim, E era no o público, inverso. não, era o inverso. Para Interessante. entrar no Caetano de Campos, só elite. É interessante isso. Se você vai até nessas escolas e levanta, tem os álbuns, as fotografias da turma de 58, 59, é tudo da elite paulista. E nessa escola que eu tive a maior proximidade com a vida religiosa, com as práticas religiosas. Meu pai e minha mãe nunca interferiram nisso. Tanto que meu irmão não tinha essa adesão e eu tinha. E tinha uma irmã na escola que enxergava muito pouco, a irmã Inesita, e ela usava umas lentes enormes, e ela tomou como missão cuidar dos piores alunos da escola. Nossa. E aí ela resolveu cuidar de mim também. Porque eu não sei por que eu era dos piores. Eu sempre porque eu estava... Não sei se era problema de disciplina ou de aplicação. E eu ia para a escola logo cedo, tinha as aulas, voltava em casa, almoçava e voltava, ficava a tarde inteira na escola. E eu me liguei tanto com essa irmã que eu aprendi a responder a missa em latim em uma semana. Nossa. Em uma semana eu sabia responder a missa em latim. Aí eu ia para a missa conventual. Meu pai não queria, porque era muito cedo, eu tinha que sair de casa às 5 da manhã. Aí minha mãe sabia que eu saía, descia as escadas com o sapato na mão, para não fazer barulho, para ele não saber que eu estava saindo. E aí eu ia para lá e ficava na portaria da escola. E quando as irmãs saíam da clausura, eu sabia que a irmã Inesita estava vindo pelo barulho do sapato dela. Nossa. Eu conhecia o ruído do sapato dela. Aí eu logo ia para a porta, aí sempre ela me puxava, assim pelo ombro, me trazia para perto, e aí eu já ia para a sacristia, encontrar o padre Antônio, que era um padre alemão, que tinha vivido a guerra, a Segunda Guerra, e ele tinha distúrbios de comportamento por causa da guerra. Tinha neurose de guerra, como chama. Então, se alguém batesse forte, ou a porta batesse, se desse um estampido, ele assustava e derrubava as coisas. Então, a gente tinha que cuidar dele.
E um colega meu que também era dessa mesma situação que eu, era de uma família diferente, ele era coroinha junto. E as irmãs preparavam um café pro padre com geleia, gelatina, com ovo quente, com não sei mais o que, tudo. E o padre Antônio não comia nada. Aí E falou, o "Opa, Augusto agora?" e eu comíamos tudo. E as irmãs diziam, nossa, o padre estava com bom apetite, comeu tudo, né? Mal Nós sabia dois que era bem os coroinhas. olhando. Nós dois que comíamos tudo aquilo, porque a gente ficava encantado de ver. Em casa não tinha tudo aquilo. Torrada, tinha não sei o quê, tinha geleia. Aí o Augusto e eu comíamos tudo aquilo. Aí depois tínhamos aula e nós fazíamos as tarefas que a irmã tinha que fazer. Ela tinha que lavar o corredor, lavar a classe, e nós fazíamos para ela. Entendi. Muito legal, muito interessante, né? Eu também estudei teologia e agora eu quero entrar num assunto mais, não sei se delicado ou mais polêmico, né? Porque eu estou falando para teólogos, né, que estão nos ouvindo. Não quero generalizar, mas conheço alguns que, por ter um conhecimento bíblico, às vezes a pessoa se torna um tanto mais arrogante. Acho que o conhecimento, quando você não administra bem, acho que a forma que a pessoa recebe o conhecimento, aquelas pessoas que têm dificuldade para ter uma certa cultura, dependendo quando ele chega a um certo nível, ele se torna uma pessoa mais arrogante, uma pessoa mais orgulhosa e esquece das suas origens. No caso do senhor, que já adiantando, acho que eu já disse no início, repetindo aqui, é uma referência religiosa para mim, porque o que eu vejo no senhor é um cristianismo prático. E eu sou professor de ensino religioso e falo para os alunos que a religião tem que sair do campo da teoria e ir para a prática. A religião verdadeira é esta. Em que momento você não se permitiu se corromper com esse orgulho do conhecimento? Porque eu sei que o senhor é um homem de bagagem, de cultura, estou aprendendo muito aqui com o senhor. E voltou, então, a sua teologia para a classe dos menos favorecidos, que o senhor faz parte hoje da pastoral de rua, né? Sim. Um dos poucos que eu conheço que fazem isso aqui no Brasil. Então, o tempo que eu estudei teologia, antes de estudar teologia, que eu fui para o seminário a primeira vez, adolescente, eu não aguentei, era muito longe de casa, uma disciplina muito rígida, apanhei de vara de bambu, levei castigo, tudo, aí eu resolvi voltar para casa. Depois eu terminei o ginásio, voltei para o seminário dos agustinianos, lá eu fiz o nível médio e fui noviço agustiniano, aí eles que me mandaram embora dizendo que eu que não servia para a vida religiosa. Aí eu voltei, fui trabalhar e estudei pedagogia. Então, primeiro fiz 4 anos de pedagogia, fiz especialização em orientação educacional e aconselhamento, administração escolar e tal. Eu fui só fazer teologia em 1990. Veja mais para cá, né? O tempo que levou, né? Que levou tudo isso. Eu saí do seminário quando eu terminei o nível médio e o noviciado, eu devia ter de 19 para 20 anos. Então, eu fiquei um bom tempo trabalhando, estudei pedagogia, gostei muito do estudo da pedagogia, trabalhei muito como professor dando aula, mas sempre para crianças com dificuldade. Eu sempre fui trabalhar com pessoas que sempre eram pessoas de vida muito difícil. Então, a minha sala de aula era um mundo encantado. Então, a sala de aula onde eu me dedicava principalmente à alfabetização, as carteiras ficavam todas em círculo, o material escolar ficava todo no meio, nós inventávamos muitas coisas. Um dia, até um grupo disse, por que será que os da classe do Júlio todos querem ir para a aula? Os outros professores chegam no pátio e ninguém vem. Ele aparece na porta, todos correm. Porque a nossa sala de aula tinha muito brinquedo, muita diversão, muito jogo, muita dança. E um dia, um dos diretores quis ir ver por que todo mundo ia na minha aula e estava tocando uma música dos Saltimbancos, do Chico Buarque. E nós ouvíamos a música e depois nos fantasiávamos e dançávamos a música. Nesse dia, as alunas me vestiram de burro. E era a música do burrico.
Então era tudo muito lúdico. Eu voltei para estudar teologia em 1980, que é o ano que Dom Oscar Romero foi assassinado. Então foi uma coisa muito marcante na nossa vida, o assassinato de Dom Oscar Romero em El Salvador. E eu tive como mestres na teologia, como professores, pessoas luminares, como o Frei Gilberto da Silva Gorgulho, como Ana Flora Anderson, como Henrique Dussel, como Leonardo Boff, Benedito Ferraro, Juan Luís II, então o José Comblan, são os grandes nomes teologia, sabe que é. Da teologia. Mas eu vivi todo esse tempo marcado pelo pastoreio de Dom Paulo Evaristo Arnes como arcebispo de São Paulo, e Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que é chamado o bispo dos miseráveis, o bispo dos pobres. Então, a minha prática, e durante todo o tempo da teologia, eu estava trabalhando com os adolescentes privados de liberdade. Então, o início da Pastoral do Menor, sabe que a Pastoral do Menor começou em São Paulo com o episódio de Camanducaia. Não sei se vocês lembram dessa história, quando aqui em São Paulo a polícia pegou os meninos de rua e os levou até a Fernão Dias e os soltou em Camanducaia, e eles foram acolhidos pelas mulheres da Casa da Luz Vermelha. As mulheres da área de prostituição da cidade. Que acolheram as crianças. Porque despiram os meninos e soltaram. E elas que recolheram como mães e vestiram, acolheram, alimentaram esses meninos. E foi uma coisa bombástica aquele episódio de Camanducaia. E a resposta da igreja foi criar a Pastoral do Menor. E nós começamos a Pastoral do Menor com os mais difíceis, os infratores e as crianças de rua. Entendi. Então, a minha prática sempre foi de ação pastoral, de convivência pastoral, com os meninos de rua, a população de rua, os infratores, a população carcerária. Eu fiquei muito tempo com as mulheres presas na penitenciária feminina do Tatuapé. Tive que viver muitas rebeliões na antiga FEBEM. Não é fácil, né? Padre, o senhor é querido por alguns e criticado por outros. Eu ouvia muito falar do senhor no rádio. Eu me lembro que eu trabalhei uma época como taxista aqui em São Paulo, e eu passava ali na 23 de maio, e eu já era formado em História, estava pensando em cursar Teologia. Mas eu estudava religião, sempre gostei de estudar a Bíblia e tal. E eu passava embaixo dos viadutos, uma época, e eu via que eles começaram a colocar uns paralelepípedos invertidos, assim, para cima, na horizontal, né? E isso impedia que os moradores de rua dormissem lá, porque ficava difícil para eles colocarem os colchões ali embaixo e tal. E eu fiquei pensando, quem teve coragem de fazer isso aí? Aí eu acompanhei durante algum tempo, não falei nada, não é tão influente, não tinha ido no podcast aqui para poder falar. E, de repente, eu ouvindo uma vez o rádio, eu vi que o senhor conseguiu derrubar isso. Que o pessoal fosse lá e quebrasse tudo, e era o padre Júlio Lancelotti, foi atrás da prefeitura e tirou. E depois eu fiquei sabendo que o cara que tinha feito isso aí, ele não tinha autorização para fazer isso da prefeitura. Ele fez por conta própria, né? Conta um pouquinho mais dessa história pra gente. Isso faz pouco tempo. Faz pouco tempo, não faz muito tempo. Porque um momento muito forte na minha vida foi enfrentar as rebeliões. As rebeliões na FEBEM. Foi um tempo muito difícil, isso na década de 90. Foi um momento... difícil. Naquela época, eu sabia e quase que me mataram. E numa das emboscadas, numa rebelião em Franco da Rocha, o Ariel de Castro Alves, que hoje é do grupo Tortura Nunca Mais, é um eminente advogado em São Paulo. Só um detalhe, quem que queria matar? Os funcionários da antiga FEBEM. Os funcionários. Então, ao invés de eles darem proteção, nós os funcionários... ficamos presos numa torre que foi metralhada e que estavam tentando arrombar a porta para nos matar, e eles diziam, mata, mata, mata. Nossa. Nós não morremos porque nós estávamos com 3 promotores. O Dr. Wilson Tafner, o Dr. Ebenezer e a doutora Sueli. E
como os promotores também estavam na torre, o doutor Ebenezer era um homem muito religioso, evangélico. Quando começaram a quebrar os vidros e nós, a sensação que nós tínhamos que ia morrer, que íamos morrer ali, o doutor Ebenezer levantou os braços e fez a oração da entrega. Nossa. Nós estávamos nos colocando na mão de Deus. E o doutor Ebenezer é um homem de Deus, né? Um homem de Deus, muito religioso, um pastor, como um pastor. E ele, então, fez a oração da nossa entrega. E o Dr. Tafner, que é um artista, além de um promotor, ele conseguiu ligar para o procurador-geral como que iam atacar 3 promotores. Aí o procurador-geral mandou um caminhão do Corpo de Bombeiros para salvar os promotores. E na hora os promotores disseram, mas o Ariel e o Padre Júlio vão conosco, nós não vamos deixá-los aqui. E foi aí que nós saímos dali. Nossa. Mas em termos de ter que enfrentar tropa de choque, ataques, os mais emboscadas, armadilhas, quando os jovens foram levados para a casa de detenção, para os centros de detenção provisória, como de Santo André, foram momentos de muita tensão, de muita tensão. Até quando você falou do rádio, eu lembro de que uma rádio, a Rádio Bandeirantes, tinha um programa e eles me xingavam demais naquela rádio. E então, na saída lá numa hora de uma rebelião terrível que estava tendo no Tatuapé, o rapaz da Rádio Bandeirantes veio e disse, vamos aqui gravar com o Padre Júlio. Eu falei, não, eu só falo com a Rádio Bandeirantes ao vivo. Eu não gravo com a Rádio Bandeirantes, só se for ao vivo. Aí entrou ao vivo no programa de um radialista muito conhecido, muito famoso, o José Paulo de Andrade, que tinha uma postura, um grande radialista, um homem brilhante. Homem sério, né? Muito, sério. E ele perguntou como estava, eu disse, os jovens estão submetidos, extremamente torturados, estão jogando urina em cima deles, porque faziam os jovens urinarem nas garrafas PET e depois despejavam a urina em cima deles. Não davam alimentação e os humilhava bastante. Aí eu falei, Zé Paulo, você me critica tanto, por que você não me convida, já que essa rádio é uma fronteira, uma trincheira da democracia, para eu ir aí no teu programa? E ele me convidou. E aí estavam naquele dia no programa o Zé Paulo de Andrade, o Salomão Esper e um outro jornalista. Era uma barra pesadíssima. E aí o Zé Paulo começou o programa dizendo, Padre Júlio, por que você é defensor de bandidos? E aí foi o programa todo. Aí no final do programa, antes de terminar as considerações finais do Padre Júlio Lancelotti, eu falei, Zé Paulo, você ainda diz que eu sou defensor de bandidos? Ele falou, não. Eu falei, então, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Zé Paulo de Andrade acaba de declarar que eu não sou defensor de bandidos. Então eu tive que enfrentar o Erasmo Dias. Já passou por muitas as coisas... O Erasmo Dias ficou muito zangado comigo, porque num programa de rádio estava eu e o Erasmo Dias, o animador, e o orientador do programa perguntou para o Erasmo Dias, Coronel, o senhor anda armado? Ele falou, sim, claro, eu ando armado. E onde está a sua arma? Está no carro. Se eu quiser eu vou buscar, eu ando armado, sim. Aí ele, Padre Júlio, o senhor anda armado? Eu falei, sim. O senhor anda armado? Eu falei, sim. Eu falei, qual é a sua arma? Eu falei, a minha arma é essa. Tá aí, ó. A minha arma é essa. Então, eu já tive que enfrentar uma pessoa que, me reconhecendo na rua, disse, você é aquele padre que defende bandido, né? Nós vamos te matar. Pesado, falei, hein? olha, se vocês vão me matar, a única coisa que eu tenho que dizer para vocês é que vocês terão êxito. Porque eu não ando armado, não uso colete à prova de bala e sou um alvo fácil. Então, pode dizer para o seu grupo
que a hora que vocês quiserem me matar, fiquem à vontade, porque vocês terão êxito. Vocês vão conseguir com muita facilidade. Então a gente tem que enfrentar tudo isso e saber que quem está na luta é para lutar. O senhor falando aí das ameaças que o senhor recebeu e o senhor permaneceu firme, me veio em mente agora uma passagem da Bíblia que fala, Mateus capítulo 25, se não me engano, que Jesus diz assim, né? Quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E quando ele dá ordem aos discípulos para irem ao mundo e pregar o evangelho, ele disse que alguns sinais iriam acompanhar, que eles pegariam em serpentes e tal, e não seriam picados. Então eu tenho certeza que foi Deus que protegeu o senhor dessas feras aí, né? São momentos muito difíceis. Eu lembro muito de que lá em Franco da Rocha, quando me agrediram, até eu falei um dia isso pro Pedro Bial, ele, no Fantástico, a última notícia que ele deu, o Padre Júlio foi ferido e não sei quanto, E minha mãe não ouviu, ela já tinha deitado. E o meu primo de Goiás ligou, minha mãe atendeu e ele perguntou, e como é que está o Júlio? E ela não sabia o que dizer, porque eu não quis vir logo para casa. Aí ele percebeu que ela não sabia, né? Porque naquele dia eles arrancaram minha cruz, o meu óculos, me deram um soco na boca. Chegou a ser agredido, então. Sim, isso... uma semana depois que eu fui ordenado padre, eu apanhei da Polícia Militar. Nossa. E foi um fato que marcou muito minha vida, porque um grupo ali na rua Caetano Pinto foi despejado. E o povo daquele cortiço ficou todo na rua, embaixo do viaduto. E nós fizemos uma fogueira, fizemos a sopa, tudo. E a Polícia Militar veio, era o início do governo do Franco Montoro. Tinha terminado o governo do Maluf. O Franco Montoro foi o primeiro governador eleito de São Paulo, mas as estruturas da ditadura continuavam. Estavam iminentes ali ainda, né? E no dia que Dom Luciano me ordenou padre, toda a criançada e o pessoal daquele cortiço estavam na igreja. E no final, Dom Luciano disse, diga alguma coisa para o povo. E eu olhei e disse, eu amo todos vocês. E o pessoal que eu estava lá naquele dia, quando chegou a polícia, virou o nosso caldeirão de sopa, bateu em todo mundo. E aí as crianças me abraçaram e disseram, não bate nele não, porque ele é o padre. Nossa. E aí o policial falou, esse é o vigarista. E me deu umas cacetadas. Nossa. E no dia as crianças ficaram muito abaladas. E no dia seguinte, depois eu celebrei a missa e fui para lá ficar com eles, e um desses meninos que estava lá na ordenação, ele passou muito mal aquela noite, com toda aquela violência, tudo. Ele quase não dormiu, vomitou muito à noite. E entre um e outro eu procurei onde ele estava. Aí ele veio e me abraçou e falou, no dia que você virou padre, você falou que amava todos nós. Hoje eu vi que é verdade. Nossa, que bonito, hein? O senhor já respondeu, acho que, a pergunta de que vale 1 milhão, né? O que motiva a fazer isso? Acho que é o amor, né? Você acabou de falar. A gente leu agora, nesse domingo, na carta aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, vocês vão passar por tribulações, mas mantenham a constância, Verdade. porque pela constância virá a esperança. É verdade. Então, eu tenho muita consciência de que a luta é histórica. Isso tudo me emociona porque eu estou sofrendo um momento muito difícil agora também. Até na entrevista que saiu na Isto É, eu disse, são muitos os grupos que querem me destruir. Nossa. E quanto mais se aproximam as eleições, mais você fica alvo, porque eles se identificam politicamente para um lado, para o outro. E nessa polarização existe um sofrimento muito grande, e ataques e toda forma de destruição. Hoje, com toda a tecnologia que a gente vive, de fake news, as pessoas fazem com você o que você quiser. Infelizmente, né? E com o advento do 5G, será o advento também dos deepfakes.
E você sabe que hoje um deepfake dificilmente, você deve conhecer o teu grupo aqui deve conhecer toda essa tecnologia, um deepfake pode pegar nossa imagem aqui e fazer nós estarmos conversando outra coisa. E de nós estarmos aqui discutindo uma coisa completamente fora. E é capaz de pegar uma imagem de uma pessoa fazendo o que for e colocar o meu rosto. E hoje os técnicos de deepfake dizem que dificilmente você consegue reverter, provar que foi hoje, montagem, né? Com a internet tudo corre e eles põem um deepfake. E é interessante, o Brasil é considerado o país hoje do povo que mais acredita em fake news. Você veja na questão das vacinas. Você vê que agora com essa coisa como é que chama essa doença nova que surgiu na pele? A varíola do macaco. Né? O pessoal está dizendo que é por causa da vacina do Covid-19. Eu fico espantado que nós não saímos dos 83%. Interessante isso aí, Você né? viu que foi subiu, estancou. Ao mesmo tempo que é interessante, é triste, porque... Quer dizer, tem um 20% que não toma vacina. De jeito nenhum. Nós teríamos que, para controlar o Covid-19, chegarmos a 90%, 95%. Nós estancamos nos 83% e não há quem faça. Então, o fake news... hoje, o Papa Francisco fala muito isso, é um homicídio das pessoas. Você mata a pessoa pelo fake news. A ideia do cancelamento, né? Você é cancelado aí por causa do fake news. E quando você tem alguma visibilidade por alguma situação, e essa situação é identificada mais para um lado ou para o outro, você é atingido duramente. Então, eu digo que as redes sociais, elas são como uma faca. Você usa para cortar os legumes, para partilhar o pão, para várias, mas você usa também para ferir. Para ferir as pessoas. Para ferir. E uma coisa que hoje, agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, chegou no meu Messenger, um padre nojento, padre asqueroso. Então, agora, eu não retruco, não respondo, porque eu tenho uma convicção muito grande. Eu não vou usar as armas que usam contra mim para atingir aqueles que me atingem. Não vou. Então, eu não fico vigiando a rede social de ninguém, não fico censurando a posição de ninguém, não fico combatendo ninguém. Eu só acho interessante gente que entra nas minhas redes sociais para me ofender, para me xingar, para marcar uma posição contrária, ou que entra no Facebook ou no YouTube na celebração do domingo, que por causa da pandemia nós fizemos muitas celebrações online e continuamos fazendo online. E a pessoa entra para te ofender. Eu acho que você não gosta, não veja. O que mais me espanta nisso que o senhor está me dizendo, e eu falo isso para meus alunos na sala de aula, é que as ofensas, quando vêm de um grupo que não se intitula cristão, não é do nosso nicho, é mais fácil, eu acho, da gente receber as críticas. Agora, acho que a pior ofensa é quando é feito pelos de casa, por pessoas que se intitulam cristãos e, além de não fazerem o trabalho que Cristo quer que nós façamos, eles acabam ainda atrapalhando o trabalho daqueles que estão fazendo. Aí é um pouco mais complicado, né? Eles têm a convicção. Eu acredito que eles pensam que estão corretos. Que eu quero acreditar que eles não falseiam, pensam uma coisa e fazem outra. Eu quero acreditar que eles estão sendo fiéis ao que eles acreditam. Só que é uma linha que hoje as igrejas deixaram, que é essa linha apologética. Mas não seria uma convicção errônea? Para eles eu sei, eu respeito. Para eles está certo, mas quando você vai... O errado sou eu. Mas quando você vai para os evangelhos, você vai ver que não é isso que o Cristo quer que você faça. Mas você que conhece, estuda teologia, o grande biblista brasileiro, ele é holandês, mas radicado no Brasil, que é o Frei Carlos Mesters.
Um dos livros mais fantásticos dele, que marcou muito a minha vida sobre a Bíblia, se chama Flor Sem Defesa. A Bíblia é uma flor sem defesa, ela não se defende. A pessoa abre a Bíblia e lê o que quer. E faz a interpretação que Do quer. jeito dele, né? Não tem a hermenêutica correta do texto. E você vê hoje o fundamentalismo como cresce. E até vou te dizer que teoria que eu tenho meio maluca, mas o fundamentalismo cresce nas igrejas evangélicas, nas neopentecostais e na igreja católica. E você veja o que sofrem as igrejas históricas, como a luterana, a metodista, a igreja episcopal, a igreja presbiterânia. Todos eles estão sofrendo muito com esse fundamentalismo. E a Igreja Católica também tem um grupo fundamentalista muito forte. Como eu estudei a pedagogia, estudei muito psicologia, eu estudei muito Piaget, e que é a questão da epistemologia genética. O maior aplicador do Piaget na educação brasileira foi o Lauro de Oliveira Lima, um grande educador brasileiro. E ele diz que das 3 fases do pensamento que o Piaget coloca, o pensamento concreto, o simbólico intuitivo e o operativo reversível, o pensamento complexo, o povo brasileiro, a maioria não passa do simbólico intuitivo. Então você vê o que é o pensamento simbólico intuitivo. Menino é azul, menina é rosa. Vermelho é comunista. É o pensamento simbólico intuitivo, que é o pensamento que está em voga. É uma questão cultural também, né? Então, nessa questão da visão religiosa, a gente acaba ficando não na religiosidade popular, que tem que ser respeitada e apoiada e até emancipada, mas nós ficamos numa leitura fundamentalista da Bíblia, geradora de preconceitos, de discriminação, de justificação da homofobia, de justificação da misoginia, de justificação de exterminar, de querer colonizar os povos indígenas, as nações indígenas, que justifica o racismo, que justifica execuções, a pena de morte, armamentismo. Você não pode usar, na minha concepção, a palavra de Deus para justificar nenhuma maldade. O senhor está corretíssimo. Está perfeita a sua colocação aqui. Estou muito feliz com o seu argumento aqui. Qual a sua experiência mais marcante em relação ao tratamento com as pessoas? Dá para... menos favorecidas, no caso, pessoas menos favorecidas, o senhor consegue acompanhar uma mudança, consegue tirá-los da rua, ou o senhor só leva alento para eles lá mesmo? Existe um projeto para tirá-los de lá também? Eu acho que... Ou não dá para fazer isso? Dentro do sistema capitalista neoliberal, a lógica desse sistema é o descarte. O Papa Francisco coloca muito isso na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Não existe sistema neoliberal capitalista sem uma lógica de descarte. Então, a população que está na rua está descartada. No Brasil, a mobilidade social leva 9 gerações para ser feita. Cada geração são 25 anos. Então, você veja o tempo. Ixi, demora, não né? tem mobilidade social. Nós somos um país... o país de maior desigualdade no mundo, depois de alguns países africanos. A desigualdade, segundo o último relatório do Oxfam Brasil, é uma desigualdade que mata. E não há superação dessa desigualdade. Hoje a pobreza é como que uma pena perpétua. Quem nasceu pobre, né, vai morrer pobre. Há um ou outro que sai da curva, mas isso são raríssimas exceções. A história do Matarazzo, que veio vendendo banana e virou um grande industrial. Silvio Santos, né? Também. Essas histórias são histórias... São exceções, né? E que acabam sendo histórias lendárias. Então, o que é importante é resistir, conviver com as pessoas e saber que a mudança é histórica. Olha a visão do Cristo que o senhor me fez lembrar. Jesus falou assim, os pobres sempre tereis convosco, né? Isso é uma forma de dizer que a mudança é difícil. Hoje de manhã, falando para um grupo até que gravou, eu estava dizendo, se você olhar todos os grandes lutadores na história, lutadores populares ou lutadores pela libertação ou pela superação do racismo,
Vamos pegar alguns. Zumbi de Palmares foi assassinado. Antônio Conselheiro foi assassinado. Martin Luther King foi assassinado. Mahatma Gandhi foi assassinado. Irmã Dorothy Stang foi assassinado. Ezequiel Ramin foi assassinado. Josimo Tavares foi assassinado. Santo Dias da Silva foi assassinado. Então, são todas pessoas que lutaram. O que aconteceu com eles? Foram exterminados. Foram, de certa forma, derrotados. Por isso estão vivos até hoje. E por isso, até hoje, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, são figuras, Antônio Conselheiro. Quanto, no meu tempo de escola, a gente considerava que o Antônio Conselheiro era um louco. Que o Zumbi de Palmares era um bandido. E hoje já temos uma outra compreensão, né? Pois é. Então, uma das coisas que, na teologia, eu tive muito na história da igreja e com o CEILA, que é o Centro de Estudos da História na América Latina, é ler a história a partir de quem perdeu. Você vê qual a nossa ideia na escola dos povos indígenas. Exatamente. O que a gente diz dos povos indígenas? Selvagens. Agora, eu não conheço nos povos Até indígenas... o termo está errado, né? Porque ele achou que chegou nas Índias, chegou no Brasil. Selvagens. Eu não conheço nas nações indígenas asilo, orfanato. Não tem. Os povos indígenas não abandonam as crianças. Aliás, que eles têm a ideia que todo mundo ali é pai das crianças, né? Todo mundo tem a obrigação de cuidar. Eles não colocam os índios idosos num asilo. Então, os povos indígenas têm muito a ensinar. O que sofreu Bartolomeu de las Casas. E a pergunta que eu faço é, né? Quem é civilizado então, né? Pois é. E o que é que a gente chama de civilização? Muitas vezes chamamos de civilização a barbárie. A barbárie que queimou quantas mulheres na fogueira? Uma delas é santa da Igreja Católica, que é a Joana d'Arc. Mas quem mandou pôr a Joana d'Arc na fogueira? A própria igreja. A própria igreja, exatamente. Com as bênçãos da própria igreja, que depois a canonizou. Então, essas contradições mostram que nós somos humanos, que estamos envolvidos num processo histórico, que esse processo histórico é complexo, difícil de entender, que não há mudança fora do processo histórico e que... Até um dia uma jornalista perguntou para mim, uma jornalista muito amiga, ela diz assim, se o senhor tivesse poder, o que o senhor mudaria? Eu falei, possivelmente nada. Porque quem tem poder não muda nada. O poder se perpetua. O poder não quer mudança. É cômodo, né? Por isso que a busca pelo poder, e o Papa Francisco critica muito essa questão do exercício do poder. Por isso que ele está trabalhando muito a questão da sinodalidade, de caminhar juntos. Então, caminhar juntos com a população em situação de rua não é dizer eu tirei esse, tirei aquele, é resistir, buscar novos caminhos, novas soluções. A pastoral de rua tem uma vertente de convivência e tem uma vertente de luta, que acaba sendo uma luta política no sentido não partidário, mas uma luta pela polis, pela humanização da cidade, uma luta de ter uma cidade que tem espaço para todos. Muito interessante isso aí. O senhor diria que a doença que está se agravando seria a aporofobia? A aporofobia é uma doença que sempre esteve presente. Agora, com o crescimento vertiginoso da população em situação de rua, a própria Universidade Federal de Minas Gerais detectou agora, diferente da Prefeitura de São Paulo, que disse que tínhamos 32 mil moradores de rua, a Universidade Federal de Minas Gerais, claro que usando outro método que tem sido utilizado para desacreditar o resultado, fala em 42 mil pessoas em situação de rua. Muita gente. E a pandemia aumentou mais, né? Então, chegamos a 42 mil pessoas em situação de rua. Esse aumento é diretamente proporcional à rejeição que essa população sofre. Então,
a aporofobia é um comportamento que sempre esteve presente. Ele agora se torna mais explicitado, nominado, mais conhecido e que está muito fortemente presente pelo, inclusive, aumento da população em situação de rua, que tem sido extremamente tratada com aversão, com indiferença, com ódio e com ações que a gente diria criminosas contra essa população. A gente vê, por exemplo, o que tem sido feito com os dependentes químicos pobres, né? Ou dessas regiões que se denomina de Cracolândia. Essas pessoas são tratadas de uma maneira cruel, de uma maneira desumana e passa a existir o que a gente chamou já em outros momentos de algema química. O que fazem com essas pessoas é uma algema química. Esses dias um rapaz que está em situação de rua estava relatando a vivência dele numa desses lugares chamados de clínicas. Ele disse, a gente é medicado, eles sabem o nome de todos os remédios, o efeito de todos os remédios, inclusive eles chamam um de bolachão. Ele disse, a gente vai jogar bola, tropeça na língua. Nossa. Olha que imagem terrível. A gente vai jogar bola e tropeça na língua, porque a gente está babando. E a gente vê os outros que tomaram o remédio antes da gente, a gente vê e faz uma fila, e todos a gente põe a língua para fora para ver engolir o remédio. E dizer, às vezes a gente não sabe nem o que está tomando. Com o tempo eles vão identificando a cor e a forma do remédio. E o que ocasiona... você sabe que uma norma da enfermagem é quando você vai ser medicado, a pessoa diga, eu estou te dando esse remédio tal porque coisa. Vai fazer isso, pode ter os efeitos disso e tal. Eles não sabem o que eles estão tomando. E ficam, agora há pouco, conversando com um amigo que tem atuado, convivido com os irmãos em situação de rua, que é um sheik muçulmano, o sheik Rodrigo, ele disse que o pessoal do CAPS manda alguns para dormirem lá na mesquita, no centro islâmico. E que outro dia o próprio sheik, que está convivendo com eles, perguntou para um grupo que estava caído, todos amontoados, um dormindo em cima do outro, vocês beberam, usaram droga? Não pode chegar aqui assim. Eles falaram, não, sheik, nós não bebemos nem usamos droga. É o efeito do remédio que deram para nós. E aí o próprio pessoal do CAPES disse para ele, não, a gente dá um calmante para eles não te darem muito problema depois. Então as pessoas ficam dopadas. Isso é cancelamento da pessoa. É o termo que você usou exato, né? Algema química, né? Algema química. Pesado isso aí, hein? Pois é. E as autoridades não vão fazer nada a respeito disso? Eles estão apoiando? Como é que é? E um deles usou uma palavra muito forte. Ele falou de castração química, porque são medicamentos que anulam a libido. Nossa. Então você imagina, está se falando em internação involuntária por 9 meses. Por 9 meses você tem que anular a libido dessas pessoas. Então o intuito aí é o controle É controle social da pobreza. É uma forma de controlar os pobres. Como hoje existe uma forma de controle social de quanta gente toma esses medicamentos da moda aí. Qual é? Não sei. É para emagrecer? Essas coisas? Não. Mesmo para dormir. Rivotril, seja lá. Quanta gente está tomando tudo isso? É uma forma o quê? De fazer. O povo está angustiado porque não consegue comer. O povo está angustiado porque está desempregado. O povo está angustiado porque não consegue pagar o aluguel. Dá-lhe calmante. Dá-lhe antidepressivo, vontade, né? Remédio contra a ansiedade. E aí as pessoas... É uma forma de controle social, de gerar apatia. Na verdade, não tem poder para criar uma solução, então fica remediando, né? Fica tornando... É um controle social. E você vê... controlar. E eles disseram uma coisa que para mim também foi muito séria. Isso os próprios moradores de rua e pessoas que passaram em clínicas, que muitas vezes as clínicas são laboratórios para ver o efeito de remédios. Nossa. Que eles tomam determinados medicamentos e você sabe hoje a força que a indústria farmacêutica tem.
em que as grandes indústrias farmacêuticas têm no Brasil e no mundo. E até a suspeita de que muitas doenças poderiam ter sido já até curadas e não são curadas. A propósito mesmo, né? Você sabe que me aconteceu uma coisa interessantíssima faz algum tempo. Eu estava sentindo dificuldade respiratória, eu fui no pronto atendimento para ver se fazia uma inalação, aí o médico pediu uns exames e falou, o senhor está com dengue. E aí me deu todo o protocolo da dengue, porque aí você tem que fazer 3 exames e tal. Aí eu liguei para uma médica que é de uma linha não alopática, ela falou para mim, não tá não, vem aqui que você não está com dengue nenhuma. Aí eu fui lá, ela disse, deita aí que eu vou te aplicar essas 2 ampolas aqui e você não tem dengue nenhuma. Ela disse, você só vai cair duro na hora que eu te falar o preço de cada ampola. Eu falei, quanto que é, doutora? Ela disse, R$2 cada uma. Nossa. E ela me aplicou, eu fui fazer o segundo exame e disse, não tem mais nada. Não, já o senhor não tem nada. Uma medicação que neutraliza ou que controla, mas que não há interesse dos laboratórios nisso. Vai ser tão barato, vai resolver tão fácil. Você veja uma questão que é muito polêmica no Brasil, que é a questão que é usado em muitos países, agora me fugiu o nome, que aqui no Brasil é permitido só para odontologia e na veterinária. Para animais? Que é testes animais? Não, como é que eu sempre falo o nome daquilo? Ozônio. A ozonioterapia. A ozonioterapia no Brasil ela é permitida para os animais, na veterinária e na odontologia. Na clínica humana, não. Cuba usa o ozônio, a Alemanha usa, a China usa. É muito barato. Então, para que usar uma coisa que é barata, se nós estamos... eu sempre tenho a imagem da minha mãe viúva contando a aposentadoria dela. Ela era pensionista. Nunca era o valor que tinha que pagar na farmácia. E hoje você eu olhava que ganha não dá, né? Que ela não conseguia ir ao banco, eu que ia buscar para ela a pensão. Aí eu chegava em casa, entregava na mão dela, ela sentadinha, contando aquele dinheirinho, eu ficava só olhando. Porque eu dizia para ela, agora a senhora guarda o seu dinheiro para as coisas que a senhora quer fazer, e aí pagava a farmácia. Porque aquele valor que ela recebia era sempre a menos do que ela gastava na farmácia. Então, são as coisas que a gente vê o nosso povo sofrendo. Infelizmente. Quem consegue comprar um botijão de gás? O povo não consegue. Está cozinhando a lenha, está cozinhando com etanol. Agora, até o etanol está difícil, estão cozinhando a lenha. Então, é um sofrimento muito grande que o nosso povo vive. E a gente não pode fechar os olhos. Padre, já quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Uma última questão aqui, vamos abordar de maneira mais sucinta, se a gente conseguir. Mas é bem polêmica, acho que não vai dar, você vai ter que voltar aqui outras vezes. Seria incorreto eu perguntar, é muito pesado eu perguntar que o Brasil é um país cristão, mas parece que o cristianismo apresentado aqui não tem tido relevância social. Parece que o Cristo apresentado às pessoas não é um Cristo da Bíblia, porque o Cristo da Bíblia me remete a cuidar dos pobres, a amar os pobres, cuidar dos necessitados, das viúvas, visitar os presos. Eu falo para os alunos lá na sala que Deus, ele se faz tão humilde, mesmo sendo todo poderoso, que ele se coloca no lugar, olha como ele é um Deus empático, né, que interage conosco. Ele se coloca no lugar até de um presidiário. Então, quando eu vejo um cristão, sinceramente, quando eu vejo um cristão olhando para um presídio e falando assim, são todos desgraçados, merecem morrer, tal, tudo bandido. Tudo bem, eles erraram, alguns erraram. Claro que no Brasil tem muita gente presa injustamente. Estão pagando judicialmente pelo erro que cometeram. Mas eu tenho dito aos alunos, eles são seres humanos. E Jesus também morreu por eles. E eu penso nisso, é por isso que eu levantei essa questão aqui,
Se eu, como um cristão, não tenho empatia a uma pessoa que está lá presa, uma pessoa que está no hospital doente, um morador de rua, vejo lá eu comendo em casa e o cara passando fome, eu dormindo na minha cama aconchegante lá com a minha coberta e o outro lá, eu olho da janela do prédio e vejo alguém morando do outro lado lá na barraca, né? E com frio. E eu não me comovo com isso, eu tenho que rever meu cristianismo. Você concorda com isso? Ou eu estou pegando pesado demais? Não, acho que está corretíssimo. Nós privatizamos a fé. A fé também está privatizada. E não tem... Isso é uma das coisas que na teologia, com o padre Toninho, ele foi o primeiro reitor negro da nossa faculdade de teologia. Era um padre orionita negro, que lutava muito contra o racismo, e um dos trabalhos que eu fiz com ele é a incidência da nossa fé na vida, porque a nossa fé tem que ter uma incidência na vida. Uhum. E o meu trabalho naquela época com o padre Toninho era o corpo do pobre como documento histórico da sua pobreza. Porque não tem outro documento histórico. A história sempre é contada a partir de quem venceu, nunca de quem perdeu. Eu quero conhecer a história do lado dos que perderam, não dos que ganharam. Então, o cristianismo, e eu li há pouco tempo num livro uma coisa muito interessante, diz que o império se tornou cristão, quando o Império Romano se tornou cristão, e os cristãos se tornaram imperiais. Então, aí foi o grande engano na história, porque o império se tornou cristão e os cristãos se tornaram imperiais. Então, quando o cristianismo se tornou imperial, perdeu, e até hoje os sinais imperiais interferem na vida cristã. Veja o calvinismo nos Estados Unidos. Então, é um cristianismo que se vendeu e que entrou num sistema que acaba se afastando do Jesus de Nazaré. Acho que a reação grande na história foram principalmente da Igreja Protestante no retomar o Jesus histórico. E é muito importante nós sabermos o Jesus histórico e a fé pós-pascal, mas saber qual é a prática, como viveu, como se colocou dentro do seu tempo, entendendo o seu tempo, o Jesus histórico. Eu sempre digo, e acho que finalizando até do nosso tempo, de que o texto bíblico tem que estar no contexto, senão ele vira pretexto. Perfeito, essa é a regra da teologia. Muito obrigado, padre, pela sua participação aqui. Quero dizer para você o seguinte, que na minha visão, você é um Cristo para as pessoas. O cristianismo tem que ser assim. Eu tenho que receber de Deus o amor, e esse amor tem que ser transmitido às pessoas. Eu digo para os alunos e para as pessoas que eu entro em contato que quando você fala com alguém, olha para alguém, dá algo para alguém, aquela pessoa tem que sair dali confundida se ela encontrou uma pessoa ou se foi um anjo que apareceu para ela e lhe ofereceu alento naquele momento que ela mais precisava. Por isso que Paulo vai dizer que o mais importante de tudo é o amor. O cristianismo sem amor, na minha visão, respeita a sua opinião, mas não é cristianismo. O amor é a única coisa que vai permanecer. Eu quero encerrar lendo para você um texto de Paulo. Possivelmente foi ele o escritor de Hebreus. Hebreus capítulo 13 diz assim: permaneça o amor fraternal. Olha só, padre, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos o corpo que está sendo maltratado. Está aí o conselho, né? Que nós possamos ter empatia com as pessoas, não a aporofobia. Devemos amar a todos com amor fraternal, porque embora a pessoa possa ter um nível social diferente do meu, ela continua sendo um ser humano
Continua sendo uma pessoa importante aos olhos de Deus. Que nós possamos viver o amor de Cristo no nosso coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado, Padre. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. E estamos aí orando por você. Grande abraço aí. E vai estar convidado para voltar mais vezes aqui, tá bom? Obrigado. Pra gente conversar mais aqui. Valeu. Tchau, tchau, hein?